a gente vai para a fala do Bruno, ok? Bruno Balacó. Então, Bruno, você pode dar os seus comentários nesse assunto? Claro, Vitória. Primeiramente, boa hora para todo mundo. Diria meu orientador Edgar Patrício, que faz comigo aí o Papo Com, para todo mundo que está nos assistindo ao vivo, quem vai assistir a reprise depois. Não posso deixar de começar essa fala agradecendo a oportunidade, o convite da organização das Live Jó para participar desse debate. Fico muito feliz com a lembrança do meu nome para falar desse tema que é tão peculiar, que está tão próximo da minha realidade, né? Todo mundo nesse período de isolamento social, encontrando algum hobby favorito, muita gente maratonando séries. Eu já estou naquela de passar grande parte do tempo ali ouvindo podcasts, estudando podcasts, né? Um tema que hoje está muito próximo da minha vida, já que no mestrado, eu sou mestrando aqui em comunicação da Universidade Federal do Ceará, eu estudo radiojornalismo e, claro, entre essas novas linguagens aparece o podcast. Tanto que em setembro, outubro do ano passado, atendendo também ao convite do professor Edgar Patrício, nós formamos um grupo de interesse em podcast que funciona como uma espécie de grupo de extensão, que a gente ainda está oficializando ali no papel. E desde então a gente vem fazendo discussões, e eu queria fazer uma fala aqui, complementar a do professor Ismar, falando um pouco do panorama atual do podcast, já que o Ismar já fez uma fala muito clara sobre a história do podcast, as características, enfim, citou vários exemplos aqui. Eu também queria citar outros exemplos mais da atualidade, principalmente nesse nicho que eu tenho mergulhado um pouco mais, que é o podcast universitário. Eu queria passar para vocês aqui agora a apresentação para a gente debater em cima dessas informações, tá? Vou preparar aqui, vocês já devem estar visualizando. Pois é, coloquei a fala aqui, mais ou menos na linha do nosso bate-papo, né, que é a produção de podcasts nesse período de pandemia, só confirmando, repetindo aqui mais uma vez, sou Bruno Balacó, mestrando em comunicação da UFC, jornalista e também integrante do grupo de pesquisa Praxijó. Tá aí a apresentação, eu montei aqui também um roteirinho, né, dos 4 pontos que eu separei aqui para a nossa conversa. O primeiro tópico para conversar com vocês é o cenário da produção de podcasts no Brasil e no Ceará. Na sequência, uma rápida palavrinha aqui sobre os desafios da produção de podcasts em tempos de pandemia. Na sequência, a gente fala um pouquinho sobre os podcasts universitários que estão em alta no país, inclusive aqui na nossa universidade, a UFC. E, por último, falar um pouquinho da experiência do Papo Com, esse podcast que eu produzo ao lado do professor Edgar Patrício. Tá aí uma palavrinha para vocês sobre o cenário do podcast no Brasil. Eu trago dados aqui da Pod Pesquisa, né, que é o parâmetro que a gente tem para avaliar, de fato, o mercado de podcasts, né? Essa Pod Pesquisa ela foi divulgada agora em março, pouco antes do início aí do isolamento social. Foi uma pesquisa bem considerável que catalogou 16.713 respostas válidas no formulário que foi distribuído e que ficou aberto do dia 21 de outubro a 15 de dezembro. Interessante desse levantamento que ele teve respostas de todas as unidades federativas do país, ele é bem abrangente e, claro, traz números interessantes para entender um pouco o consumo de podcasts hoje, como é que as pessoas escutam, enfim, falar um pouco sobre esse comportamento do ouvinte, já que essa quinta pesquisa, né, da Pod Pesquisa, vou lembrar que ela é realizada pela ABPOD, que é a Associação Brasileira de Podcasts. Esse quinto levantamento, a Pod Pesquisa, focou um pouco nessas relações do ouvinte. E o que é que essa pesquisa trouxe de relevante para a gente debater aqui? Primeiro que nela, ela conseguiu catalogar ali com checagem direitinho, confirmando pelo menos 7 mil podcasts no Brasil. Evidentemente, esse número já está defasado, já que esse levantamento fechou ali em dezembro. De lá para cá, centenas de podcasts já foram criados. Conversando com algumas pessoas de mercado, estima-se que pelo menos 10 mil podcasts hoje estejam em atividade no país, podcasts enfim, que já tem pelo menos 2 ou 3 episódios de periodicidade aí semanal ou quinzenal. Outra informação interessante da Pod Pesquisa foi que São Paulo é disparado o maior produtor de podcasts. Claro, por ser o maior estado, enfim, está mais estruturado, mas é impressionante como São Paulo está bem à frente de todos os outros estados. Mas a boa notícia para nós cearenses é que no Nordeste o Ceará é o primeiro lugar que teve aí mais referências de podcasts, né? E é o quinto do país. Está atrás ali de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Paraná. E entre esses temas que foram mapeados aí nessa Pod Pesquisa, os temas que são mais abordados nos podcasts que eles conseguiram catalogar, se destacam aí cultura pop, daí eu destacaria o Nerdcast, que foi até citado aqui
pelo professor Ismar, ciência, outro tema muito abordado nessas produções, humor e comédia, o pessoal que escuta podcast aí para rir, se divertir um pouco, história e política. Na sequência também, os podcasts jornalísticos também merecem atenção. E o que chama a atenção também é que, dentre muitas plataformas que existem para escutar podcast, né, os famosos tocadores de podcast, é impressionante aí o domínio do Spotify. É disparado aí o maior tocador de podcasts do Brasil. Eles têm planos muito ousados aqui para o nosso país, inclusive. Eles querem se tornar aí cada vez mais uma espécie de YouTube dos podcasts, ou seja, o que o YouTube é para os vídeos, eles querem se tornar referência nos podcasts, tanto que investem cada vez mais. Claro, por muitos anos o Spotify ficou conhecido como aquela plataforma para ouvir música. Hoje ele é a principal referência quando você fala em ouvir podcast. Lembrando que todos esses dados que eu citei, eles estão públicos e podem ser pesquisados por cada um de vocês lá no site da ABPOD. O endereço está ali embaixo, abpod.com.br/podpesquisa. Lá tem, inclusive, o levantamento de cada um desses 7.000 podcasts. Tem uma tabela de Excel lá que você consegue acessar todos que foram mencionados nos questionários que foram checados pela equipe que fez a apuração dos dados. Falar um pouquinho aqui da nossa podosfera cearense, eu queria destacar alguns podcasts que eu acho bem interessantes, que eu gostaria de recomendar para vocês, claro, ter esse momento de iniciação no podcast, e para quem já curte mesmo, passar a acrescentar na sua playlist. O primeiro deles é aí da lista do SerifaCast, um podcast de comunicação, mas com uma pegada mais de mercado, comandado pelo André Jonathan, que, diga-se de passagem, ele é o diretor de comunicação da ABPOD, é um cara que é uma espécie de líder da podosfera cearense, muito bacana o SerifaCast, que já tem mais de 3, 4 anos de estrada, vários episódios, vale a pena dar uma olhada lá depois, quando vocês tiverem um tempinho. Inclusive, todos esses podcasts que eu vou citar nessa apresentação, eu já deixei o link separado, na sequência vai aparecer aí no chat do YouTube. Tem ainda o Indo e Voltando e o Miolo de Pod, que são dois podcasts que eu juntarei numa categoria que fala bem da cearensidade, desse jeito moleque cearense, né? O Indo e Voltando, que é comandado aí pela Camila, Eduardo e Aliara, e o Miolo de Pod, que foi lançado recentemente pelo Wesley Pinheiro. Outro podcast interessante é o Aos 30, que fala, claro, dessa fase, como diria a Lívia e a Giane, desgraçadamente maravilhosa, né, da época dos 30 anos de idade. Elas são bem espontâneas, assim, bem divertidas. É um podcast muito legal. Outro também que eu recomendo aqui é o HQ Sem Roteiro, né, que fala, claro, de histórias em quadrinhos, mas fala bastante de narrativas. É do PJ Brandão. Esses dois podcasts fazem parte de uma mesma rede de podcasts aqui cearense, que é a Iradex, a rede Iradex. O Cearenciando é uma iniciativa governamental aqui do governo do estado, que é produzido pelos profissionais de comunicação lá do governo, muito bacana, também falando desse jeito cearense, da cultura aqui do nosso estado. E aqui temos esse podcast que está dando o que falar, lançado recentemente, há menos de um mês, que é o As Cunhãs, né, um termo bem cearense também, e é, inclusive, dirigido pela coordenadora do curso de jornalismo aqui da UFC, a Camila Fernandes, que tem ao lado dela aí a Ebeli e também a Inês Aparecida. Elas são muito divertidas, falam de política cearense. É um podcast também bem interessante. Pegaram uma lacuna que de fato estava aqui fazendo falta na podosfera cearense, e elas fizeram aí ótimas produções. Inclusive, toda terça-feira tem episódio novo. O Bodejo, que eu destaco aqui como uma produção interiorana lá do Cariri, o Cariri levado aos seus ouvidos. Eles têm um lema muito interessante e também falam de política, de atualidades, trazendo aquela linguagem da região lá do Padre-Inciso. E aí, dois podcasts esportivos, assim, de destaque aqui no nosso estado, o Futecast, que é lá do Grupo de Comunicação Povo, diga-se de passagem, lá dentro do núcleo de podcasts do jornal, é o que tem maior audiência, é um podcast que fala de futebol cearense, comandado pelo Lucas Mota, que é meu parceiro de editoria. Eu, inclusive, já participei de alguns episódios. Como debatedor, o Lucas é o apresentador, geralmente tem 2 debatedores. Eu sou lá, espécie de colaborador desse Futecast. E tem ainda o CE na Rede, que é comandado pelo pessoal do Globoesporte.com/CE, tem a Thaís Jorge aí na frente, faz um trabalho muito legal nesse segmento esportivo. E aí a gente entra num outro ponto, né? Como é que está sendo a produção de podcasts nesse período de quarentena? Evidentemente, com todo mundo no isolamento social em suas residências, as gravações estão sendo todas caseiras, de forma remota, né? Claro que podcast sempre conta com a interação de pelo menos 2 ou 3 pessoas, então está cada um na sua casa fazendo gravação remota através, claro, de aplicativos, né? Eu poderia citar aqui 2 para começo de conversa, o Skype e o Google Meet, que é lá onde nós gravamos o Papo Com. A gente faz aquela sala de bate-papo, depois extrai o áudio e converte aquilo ali em MP3 e vira o podcast que a gente lança toda semana.
Entre as dificuldades desse período de quarentena, a principal delas é a questão da qualidade de áudio. Nós sabemos que, tradicionalmente, os podcasts têm aquela limpeza no áudio, aquele áudio bonitinho de estúdio, já que muita gente produz na universidade, no estúdio. Os podcasts mais profissionais também produzem com uma estrutura similar de estúdio, com mesa de som, microfone profissional. Nessa quarentena não está dando para manter essa qualidade. Está todo mundo improvisando, gravando no quarto, no guarda-roupa, na sala, num ambiente mais silencioso, mas os ruídos domésticos são praticamente inevitáveis, né? Sempre tem ali a ambulância passando, tem o barulho do cachorro, como a gente já ouviu aqui, enfim, não dá para evitar o barulho dos pratos, enfim, isso tem sido característico e é super compreensível. Não dá para exigir tanto assim de podcasts que são feitos dentro de casa. Esse cenário de quarentena também dá algumas oportunidades, entre elas eu destacaria aqui, mesmo com poucos recursos, basicamente o celular e o computador dá sim para colocar um podcast no ar, utilizando, claro, um programa de edição de áudio, e existem opções gratuitas, como o Audacity, que você pode baixar gratuitamente para fazer aquela edição no seu podcast, e também um distribuidor de podcast. O principal deles, eu diria, que é o Anchor, onde o pessoal também hospeda gratuitamente lá os episódios do podcast. E, claro, depois de fazer o podcast, você tem que comunicar para os seus amigos, para a sua rede de contatos. Então, tem que, preferencialmente, criar perfis aí no Facebook, principalmente no Instagram, para fazer a divulgação. E no panorama atual, como a gente vem falando, é o mote da nossa conversa de hoje, a produção de podcasts tem aumentado de forma considerável. E a gente sente isso porque todo dia está sempre surgindo um podcast novo em todas as áreas, na universidade, no mercado, em grupinho de amigos. O pessoal está aproveitando mesmo esse período aí de quarentena para produzir podcast. E a gente avança aqui para falar um pouco sobre os podcasts universitários, que é um segmento que tem se destacado porque os grupos de extensão, os cursos, né, os departamentos aí, os DAs, né, os centros acadêmicos, têm aproveitado esse período de isolamento para se manter ativo, né, manter ativa a atividade universitária, estão produzindo podcasts. Eu cito alguns aí que eu recomendo fortemente que vocês deem uma olhada depois, que são podcasts que eu diria que são cases nacionais. Tem um que fala sobre checagem de notícias, nesse período aí que tem tanta desinformação, dê uma olhada aí no Coronavírus em Cheque, lá do pessoal da UFPE, lá de Pernambuco. A Ivana Festini tem feito um trabalho brilhante lá com os alunos, falando de checagem. Eles trazem cientistas, a fala dos professores de pós-graduação lá, comentando as fake news da semana. É muito interessante esse podcast. Entre os podcasts narrativos, o grande case que nós temos é o Vida em Quarentena, que já foi destacado aqui pelo professor Ismael. Inclusive, o coordenador desse projeto está aqui nos assistindo, que é o Luan Chagas, que é professor do curso de jornalismo da pós-graduação de comunicação lá da Federal do Mato Grosso. É muito bacana, o Ismar já falou sobre ele. Entre os podcasts de ciência, temos aí o Fala Cientista da Federal do Paraná e o Jornadas, que acabou de ser lançado. Eles trabalham esse viés científico bem interessante. Também tem podcasts que basicamente trabalham o gênero da reportagem, dos boletins diários, do que está acontecendo no mundo aí relacionado ao coronavírus. Nós temos o pessoal da Rádio Ponto, lá da Federal de Santa Catarina, a UFSC, que há 20 anos aí vem no ar, na sua web rádio, e está fazendo um trabalho muito legal nesse período de quarentena. E a rádio UFRJ, comandada pelo professor Marcelo Kishinevski, que tem feito também um trabalho muito legal com reportagens e notícias da Federal do Rio de Janeiro. E entre esses podcasts que fogem um pouco desse noticiário mais pesado, falando de coronavírus, eu destacaria aqui o Nós de Casa, a do pessoal do Maranhão, da Federal do Maranhão, do campus Imperatriz. A professora Isane Mustafa tem feito um trabalho legal dando dicas, né? É um podcast curtinho de 5 minutos, em que o pessoal dá dicas do que está fazendo na quarentena. Indica uma série, um filme, um livro, uma aula de yoga. Tem um tom bem light para quem gosta assim, de fugir um pouco desses conteúdos assim, mais relacionados ao coronavírus. E, por último, um case diferenciado, que para mim mereceria prêmios assim, pelo ineditismo que eles estão fazendo nessa quarentena, que é o projeto Literatura nas Ondas do Rádio, lá do pessoal também da Universidade Federal de Pernambuco, lá de Caruaru. Eles estão fazendo o Alta Compadecida em tempos de Covid. Eles adaptaram a obra do Ariano Suassuna a esses tempos de Covid, criaram lá o personagem do Capitão Covid, é muito divertido, é um podcast para você rir, porque tem lá o Chicó, tem o Capitão Covid, é bem bacana. E agora, falando aqui dos podcasts da UFC, eu fiz uma pesquisa recente que eu lancei no mês passado aqui nos encontros universitários, em que eu fiz um mapeamento dos podcasts aqui da UFC que tem alguma vinculação acadêmica com a universidade, ou seja, que são ligados
a grupos de extensão, de pesquisa, aos CAs, aos PETs e também aos departamentos. Claro que tem muito estudante que tem um projeto particular de podcast, como as Cunhãs da Camila, mas também tem uns podcasts mais acadêmicos, que são ligados assim à universidade, como é o Papo de Quarentena aqui, que é do curso de jornalismo e da Web Rádio Cruzamento. E nessa pesquisa eu mapeei 20 podcasts, que está lá, todo tabelado, bonitinho, sistematizado no site lá dos encontros universitários. E o interessante é que esses podcasts não são apenas do curso de comunicação, de jornalismo, tem todas as áreas, na área de saúde, na área de exatas, está todo mundo ali contemplado nessa produção de podcast, comunicação, cultura, música, biblioteconomia, filosofia, direito, medicina, educação física e economia. Tem podcast para tudo quanto é gosto aqui na UFC. E o interessante é que desses 20 podcasts, pessoal, boa parte deles surgiram nesse período de quarentena. É o caso do Papo de Quarentena do SMAR, que foi esse case que eles lançaram recentemente, o Minuto Caco, que também é dirigido pelo SMAR, também um trabalho muito legal do grupo de extensão Caco, o PET Medicina da UFC de Sobral, que é legal, que é uma iniciativa do interior aqui do estado, o Chat Filosófico, um debate de filosofia, ponto de informação do pessoal do direito, o SUScast, para falar de saúde, né, valorizar o nosso sistema único de saúde, Musicast sobre música e o Papo Com, que é o meu podcast, né, o podcast que eu faço parte junto com o professor Edgar Patrício, que vai finalizar aqui o nosso bate-papo. O Papo Com, ele surgiu agora no mês de abril, a partir de uma provocação do professor Edgar, né, ele fez esse convite para que a gente lançasse o podcast, o Papo Com. Claro que a gente lançou assim num curto espaço de tempo, mas assim, o planejamento em si, os alicerces do Papo Com já vinham sendo traçados desde setembro do ano passado. No início da minha fala, eu disse aqui que a gente tem um grupo de interesse em podcast, então a gente já fez esse estudo sobre o que é podcast, já conheceu o mercado, já conheceu a produção de podcasts aqui, já conversou com profissionais do mercado para entender também esse novo mercado, esse novo cenário, e já com toda essa base estabelecida, vamos fazer o podcast. Ele fez a provocação e eu aceitei. Nós dois estamos aqui fazendo o Papo Com, dividindo ali as tarefas. Por enquanto, está só eu e ele nesse período de isolamento social, mas na volta dos trabalhos presenciais a gente vai agregar toda a galera do Praxijó e do PPG-Com, né, que é o nosso programa de pós-graduação aqui da UFC, e os alunos do curso de jornalismo, né, que são nossos parceiros lá no nosso grupo de interesse em podcast. Então, o Papo Com é vinculado ao Praxijó, que é um grupo de pesquisa aqui do curso de jornalismo. E o nosso objetivo, o nome já é autoexplicativo, Papo de Comunicação, é promover debates das pesquisas de comunicações e suas repercussões na sociedade. A equipe, como eu falei, apenas eu e o professor Edgar Patrício, que é meu orientador no mestrado, e a nossa rotina de produção, já que a gente produz um episódio por semana, inclusive amanhã tem gravação, a gente tem basicamente isso na nossa sequência. A gente começa discutindo a pauta da semana, a gente pega sempre um tema quente, alguma coisa que mereça um diálogo com a comunicação. A gente já falou de vários temas, como eu vou mostrar na sequência. Fazemos o contato com os convidados, sempre pegando as pessoas assim que tem mais propriedade para falar nesse assunto, e é bom que se diga que não são apenas professores, pesquisadores, mas profissionais do mercado. Depois a gente parte para a elaboração do roteiro, que é sempre nessa tabelinha entre eu e o Edgar, parte para a gravação lá no Google Meet, que a gente faz a gravação, o Edgar apresenta a voz do Papo Com junto com os debatedores, é dele, e eu fico nos bastidores ali coordenando, anotando ali os pequenos ajustes que a gente tem que fazer, detectando ali, enfim, algumas falhas de áudio, porque acontece bastante nesse período de quarentena. Na sequência, parte para a edição, eu vou lá, faço os ajustes, os cortes, boto a vinheta e solto o Papo Com nas redes sociais toda semana. Só para finalizar aí para vocês os temas que a gente debateu, né, no Papo Com até agora. Foram 7 semanas de Papo Com. O primeiro episódio, cobertura da mídia. O segundo, comunicação pública. O terceiro, narrativas visuais. O quarto, fake news. O quinto, a dinâmica das redes sociais. O sexto é ensino online. E o último, o trabalho do profissional jornalista. Todos esses temas relacionados à pandemia. Porque nesse primeiro momento a gente está fazendo uma série comunicação e pandemia. É isso, pessoal. Eu deixo aqui o convite para vocês seguirem o Papo Com nas redes sociais. No Facebook, nosso perfil é Podcast Papo Com. No Instagram, @Podcast Papo Com. No Twitter também. E aí é o nosso e-mail para sugestões, críticas e comentários. podcastpapocom@gmail.com. E caso alguém queira tirar alguma dúvida depois do evento, eu estou disponível para vocês aí nesse e-mail, Bruno Anderson, meus primeiros 2 nomes, brunoandersonfb@gmail.com. Obrigado, pessoal. Então, gente, agora nós vamos para a parte